que é o que eu faço esse alinhamento. Depois disso, aí o que é que eu faço? Se você não conseguir prosperar, aí a gente vai tipo para a questão do pai e a mãe. O pai, pô, ele trabalha, ele é a identidade. O que é identidade? Identidade é todo filho que ele cresce com um pai próximo a ele, pô, ele cresce com uma identidade, não significa a identidade de posicionamento, de firmeza, é aqueles caras mais, tipo, com uma personalidade mais forte. Porque, tipo, ele não tem trauma, ele não tem aquele negócio que, minha mãe deixou você sem. Disse que não era pra você falar muito, porque se fala no meio dos adultos, eu vou queimar sua língua, entendeu? Então, aí o pai, ele contribui tanto para a mulher como para o homem. Ele tem identidade, pô. Identidade é quem você é. É tipo assim, de uma forma clara e sem ficar preso à questão de julgamento. Então, o pai, ele contribui com isso. Aí, a primeira parte que eu faço. Aí, outra parte que eu faço é, tipo, vou alinhar seu pai. Você teve algum. Seu pai te bateu? Seu pai, tipo, aí entra em hipnose e regressão, pô. Não tem como. Porque eu tenho que fazer uma análise do que o cara passou na vida dele, na infância. Eu não sei se vocês já assistiram já divertidamente, mas eu aconselho a assistir o desenho, que é um filme, é um desenho divertidamente, tem um e o dois, que ele mostra como essa parte ela é construída dentro do nosso subconsciente. Então, é que acontece. E aí, torna um pouco uma parte que vai ser você. Lembra que eu falei para você que você nasceu com o arquétipo qual é o seu predominante, só que os outros dois, ele tem uma influência da sua infância, bloqueio e trauma. Aí você tem aquele outro. Aí, o que acontece? Com o teste do arquétipo, você pode fazer o seguinte, qual é a minha parte que é 100% que eu sou presente, meu arquétipo governante, eu sou o arquétipo homem comum, eu sou o arquétipo homem bobo, essa parte, 24 horas, eu sou mais qual é o cara que eu sou. Então, tem toda essa questão. Eu não sei se vocês conhecem, né, mas deve conhecer o que é o humorista Tiririca, né? Ele nasceu com o arquétipo homem bobo. Aí tem um lado sombra do homem bobo, né? Que é tipo, a mulher não gosta do cara do homem bobo. A mulher não... com certeza, aí se ele... Tenho certeza que ele vai ver esse vídeo, vou até marcar ele, viu? Se tanto ele como Tirolipa, ou todos os homens que nasceram com o arquétipo do homem bobo, pô. Esse cara, na verdade, ele teve a vida todinha dificuldade para a mulher. A mulher não é, ela não gosta do homem bobo. Então, aí só que esse cara do homem bobo, ele tem uma energia, repare, do arquétipo, que ele já nasceu, e tem o predominante que veio a influência de alguém, que é alguém próximo, né? Que lembre que nós somos as 5 pessoas que a gente mais ama. Então, quem são nossas influências? Nossos pais, nossos parentes. Aí, depois disso, eu consigo alinhar o pai, faço uma oração, tem oração, tem perdão. Só que, para você entrar nesse estado aqui, é algo espiritual, né, pô? Que é essa parte aqui, para resolver o problema de prosperidade e identidade. Olha que negócio, para você se tornar aquilo que você veio para se tornar. E essa parte, pô, eu tive uma dificuldade a vida toda, porque, veja bem, eu apanhei pra caramba, velho, do meu pai, eu e meus irmãos. E a gente tinha essa dificuldade de poder aceitar, não é nem aceitar ele como pai, mas era um bloqueio muito grande. E tem assim, meu pai faleceu tem 3 meses, só que antes dele falecer, pô, ele estava lutando com câncer há quase 5 anos. Então, nesse período, pô, eu lembro que eu assisti uma palestra de Pablo Marçal, Os 8 Caminhos da Riqueza e da Prosperidade. E ele falava sobre a questão de que você pode fazer o que for. Você nunca vai encontrar prosperidade onde você tem algum tipo de bloqueio com o pai e com sua mãe. Aí depois eu fui estudar com mais profundidade, velho. E aí eu digo, rapaz, não é que tem sentido. Aí eu fiz uma pesquisa, assim, uma pesquisa de meus amigos em volta, os empresários com quem eu já dei mentoria. Todo aquele que tem o pai, que foi próximo, todos eles, pô, têm identidade. Eles soube com clareza o que eles seriam. Tem autenticidade. Eles não estão incomodado com aquilo que você vai pensar sobre eles, e ali todos eles o pai está próximo, eles tiveram uma ligação profunda com o pai. Aí agora o que acontece? Aí depois eu fui estudar um pouquinho a questão da mãe. A mãe diz que a mãe é a multiplicação do peixe. O que é a multiplicação? Quer dizer que o dinheiro entrou na sua vez. Você primeiro alinhou tudo isso aqui, o propósito, mesmo que você não faça tipo assim um alinhamento tipo assim, não vou fazer numerologia não, que eu não acredito. Beleza, tudo bem. Mas alinhar esse propósito aqui, que é o que você vai fazer com a energia de troca de dinheiro. E aí o que acontece? Aí o pai, a mãe, vem a questão da multiplicação do peixe, pô. Aí você vai fazer todo, a sua mãe te abandonou, como foi que sua mãe agia com você, pô? E aí tem que fazer, pô. Eu faço aqui, na verdade, velho, dentro da mentoria, 30 dias de oração, velho. Eu, Gledson Augusto, eu perdoo minha mãe por isso. Eu não sei se vocês já leram o livro, acho que é Atos Atômicos, né?
O Segredo do Hábito, ele fala sobre a questão depois de 21 dias. Só que dentro da numerologia cabalista e dentro porque tudo está tudo conectado, aí tem um período de tempo que é quando o nosso subconsciente libera qualquer tipo de sentimento, pô, que você tenha tido. Então não adianta você fazer uma oração hoje, amanhã e depois da manhã. Você tem que fazer todos os dias, consequentemente, durante 21 dias, pô. E aí, depois de 21 dias, aí você vai sentir sua alma já está liberta. Você vai ver que o fluxo da prosperidade ele já começa a trabalhar na sua vida, já começa a aparecer novas oportunidades. Pô. O dinheiro que é tipo assim, você estava com seu carro quebrado e aí ele não quebra. Estava com seu carro quebrado, ele quebrou no meio do caminho, né? E aí teve alguma dificuldade, algum imprevisto de dinheiro, que é aquele dinheiro que você fez a energia, ganhou ele e ele não permaneceu para você fazer base sólida. Então não é só a questão de ser assertivo nas decisões. Claro que isso conta, que é o que? A expansão da consciência. Eu digo direto à galera, de mesmo quantos corpos você tem ideia de quantos corpos você tem vários corpos, né? Mas pelo menos os principais, corpo mental, corpo físico, corpo astral, corpo espiritual, corpo etéreo, é corpo diferente. Se eu trabalhar hoje meu corpo mental, meu corpo mental é toda a expansão de capacidade intelectual que eu consigo adquirir e colocar dentro desse drive. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu faço para aumentar minha parte cognitiva, minha parte de conhecimento? Eu vou ler, vou estudar, pegar um podcast, vou conversar com alguém inteligente, que já me deu o caminho mastigado, eu vou assistir um vídeo. Então, é esse caminho que a gente tem aqui. Aí você tem que descobrir quais são as formas, dessas formas que existem, quais a que você consegue aprender mais rápido. Aí você foca mais nela, porque às vezes tem pessoas que não conseguem, ler um livro, não tá muito com a frequência nem a mente para poder ficar horas e horas estudando. Eu sou um cara ruim de ler livro, viu? Eu gosto mais como é que de você aprende? conversar, Então, de conversar e de ver vídeos de pessoas que já tá lá. Mas você já entendia essa consciência, que era a dificuldade sua, você já entendia? Sim, sim. Pronto, e você colocou, você viu que tinha outra brecha de aprendizado, então você usou, né? Isso, eu absorvo tudo que eu vou escutando. Sim, Tudo que isso eu é vou importante. escutando, eu absorvo tudo com facilidade. E eu tenho um conhecimento graças a isso, que eu tenho essa facilidade de absorção, entendeu? Agora, para me parar para ler um livro é mais difícil. Que provavelmente, assim, você teve dificuldade de ler o livro, né? Então você vai ter dificuldade de quê? Repare só, não estou dizendo que seja seu caso, mas geralmente, aí por isso a galera, tipo assim, você virou o quê? Não virei nada, cara, só você tinha um padrão. Tipo assim, repare só, como é que você vai aprender a escrever? Com clareza. Tem uma boa oratória. Tem uma boa oratória. Porque, na verdade, a sua escrita e sua oratória, ela vem de uma leitura, que não desenvolve com mais facilidade. Tipo, até que a minha escrita, ela é boa, a escrita. Eu acho que eu peco muito na oratória. Eu tenho uma oratória, não... Mas aí eu acredito que seja algum tipo de trauma e bloqueio. E, às vezes, por exemplo, é de conexão do cérebro. Tipo assim, lembre do drive, que é seu subconsciente. Vai colocar informação dentro dele. Aí, o que acontece? Diz que só existiam 2 caras aqui no Brasil que usam, pelo menos que a gente conhece. Só que depois eu conheci um cara que participei de uma mentoria com ele de 3 dias. Eu só fui para 2 porque eu tive que viajar. Márcio Michele, cara, da Ivo. É o cara que foi o mentor de Pablo Marçal. Mas o cara é foda. Então, ele ensina como seu cérebro consegue armazenar conhecimento. E aí o que acontece? Veja, aí depois eu armazenei todo o conhecimento aqui. Se você me perguntar um monte de coisa aqui, eu vou saber, pô. Agora eu tenho que me concentrar para não deixar com que, por exemplo, para que as palavras saiam corretamente, desacelerar um pouquinho. É porque assim, eu penso muito rápido, o meu pensamento ele é acelerado, e por isso que às vezes a minha oratória não acompanha o meu cérebro. É tipo isso. Seu cérebro, Acho que é mais ou menos isso que tu quis dizer aí. Eu acho que isso aí é mais questão de programação mesmo, pô. É tipo assim, é uma reprogramação mental aí que você faz fácil. E aí, Gleison. Oi, pode falar. No caso, eu entendo isso, Oscar, porque o meu acúmulo de informações. Quando eu tô falando tranquilo com alguém, eu falo extremamente bonito, bem, né? E quando eu quero passar uma informação que é rica em detalhes, eu acabo, por exemplo, eu quero falar uma palavra, mas meu subconsciente, minhas 2 regiões da mente, né? Ela empurra 5 palavras de uma vez só e acaba não saindo da melhor forma possível. Então eu entendo muito bem, acúmulo de informação na hora de falar. Então. Acaba não saindo legalzinho, né, a fala. Também, viu? Eu sou um sem construção, viu, Oscar? Então, para mim também sempre essa dificuldade. Então, aí às vezes a galera, rapaz, você é tão rápido no raciocínio que o cara ele não acompanha você, não. Se ele não tiver ponto de conexão no cérebro, que eu falo direto, que é o ponto central, pronto.
eu não consigo pensar nada na minha mente, não vem nada que eu não, repare só, viu? Que eu não tenha visto, eu tenho que ter ponto de conexão. Como é que eu vou chegar a um raciocínio lógico de somar, de multiplicação, divisão, adição, se eu entender a raiz dos números de 0 a 1, de 0 a 9, de 9 depois de 1, depois de 1 se repete, 1 em 1, 2 em 2, e assim vai para que os números sejam infinitos. Então, eu não chego, pô, se eu ter essa base. Então, por isso que a questão do conhecimento, talvez a questão da oratória sua, seja também esses pontos de depois conseguir organizar toda essa ideia, tudo que você já tem na cabeça, como fosse uma linha lógica. Mas eu passei por isso e ainda estou também enfrentando. É uma questão que eu tenho que estar sempre evoluindo. E aí eu percebo que, tipo assim, o Sidônio eu já conheço de muito tempo, né? E eu lembro como que o Sidônio era ruim também na questão de falar, de oratória. E hoje, é tanto que antigamente eu era melhor para falar do que o Sidônio. E hoje eu vejo que ele já é bem melhor do que eu. Mas aí o Sidônio, o que tem diferente hoje no Sidônio? Ele lê bastante. Ele lê bastante livros, entendeu? Então, o Sidônio, depois de ler, ele melhorou muito a questão da oratória. O Sidônio sabe falar que antigamente, meu Deus do céu, não sabia nem falar o português direito. Hoje ele fala muito melhor do que eu. E eu vejo que a evolução dele depois de ele ler vários livros. É verdade. Então, isso é bem interessante, pô, porque veja bem, o princípio do dinheiro, da prosperidade, é um princípio da criação. É algo que você vai trazer algo do plano mental, repare que foda, do plano mental para o plano concreto. E aí você vai olhar tudo que está em sua volta, o microfone, a lixeira, alguém criou, inventou, patenteou e mudou sua realidade. Conseguiu encontrar a prosperidade. Então, vamos lá, o que acontece? A raiz da prosperidade vem da onde? Vem de uma ideia. E como é que eu acesso a ideia? Entendeu? Aí você vai. Aí entra aquela questão que eu falei anteriormente, eu me questionando se o que é que as pessoas têm diferente, porque elas conseguem prosperar e eu não. Aí tinha a questão desses pontos que eu falei para vocês, que era vender uma ideia, vender um sonho, vender um produto, prestar um serviço, vender seu tempo. E aí eu olhei, onde é que eu estou enquadrado nisso aqui? Pronto. Aí agora, como é que eu tenho algo de real para mudar a minha realidade? Aí você tem que entrar nesse campo da ideia, pô. Aí eu falo bem assim, pô, como é que eu acerto essa ideia? Eu sempre me questionei, cara, como eu falei para vocês, eu fui convidado para cantar na Calcinha Preta, né? Eu tenho CD gravado, eu nunca lancei porque ele pediu que eu ia lançar. Passei 3 anos juntando esse dinheiro, cara. A minha mulher sofreu um bocadinho, porque eu pegava nesse do CD eu peguei um pouco, acho que eu tirei um pouco de colocar em casa para poder colocar, porque eu pegava décimo, trabalhava, que como tinha a opção de fazer muitos extras e sem limite de dinheiro, era só uma questão do meu tempo, então eu trabalhava direto, pô, não tinha tempo, de manhã, tarde e noite, fazia o que fosse preciso fazer para alcançar esse objetivo, que era a questão do CD. E aí o que acontece? Tirar algo do plano mental para o plano concreto, e eu me questionava o seguinte, meu Deus, como é que o cara teve uma ideia tão foda como essa, como Beethoven, cara, essa composição, essa música. Aí depois você começa a tentar analisar o mundo como ele é. Aí você fica pensando nesse pouco, como o cara teve a ideia do Uber, velho. Como o cara teve a ideia do iFood. Da onde veio? Aí você vai entender que é uma energia sexual canalizada que está dentro de cada um de nós, que é a energia que cria. Pessoas que conseguem controlar essa energia e canalizar ela corretamente e conseguem acessar o campo das ideias. Aí você consegue entender que Deus não deixou a ideia para uma só pessoa, é disponível para todo mundo. Que a única questão que faz a pessoa acessar ou não é a questão do controle da energia sexual. Aí só que tem uma galera que fala o seguinte, pô, não tive a ideia do iFood. E aí o que o cara fez? Copiou. Aí fez 99. ou Uber, né? O 99. Aí, e os caras copiam as ideias do cara. É tipo a galera tipo a Coca-Cola e a Pepsi. É tipo assim, o cara pegou uma ideia já validada e se adaptou na sua realidade. Aí eu digo direto, sempre a vontade, pô, a vontade, que é o quanto de energia e tesão você tem para canalizar aquilo, lembre, talento, tesouro e seu tempo para fazer aquilo acontecer, e qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha todas as habilidades necessárias, pô, se ela tem aquilo em mente, que é aquilo que ela quer, por isso que a dificuldade toda maior, que eu acho que é um ponto de pensar muito sobre o tema, é tipo, a galera não sabe o que elas querem, pô, não sabe quem são, não sabe o que ela quer, então eu também, aí o que acontece comigo, eu tive essa dificuldade, como eu nasci com rebelde, não
tive que controlar. Eu digo, tipo, quando eu pego uma pessoa que ela nasceu com um arquétipo rebelde, que ela vem fazer mentoria, eu digo, cara, você já nasceu com esse arquétipo rebelde, beleza, use ele na cama, cara. Que a mulher gosta do cara rebelde. E quando o cara não é rebelde na cama, geralmente ele vai ter algum tipo de déficit. Agora, no trabalho, você tem que controlar essa energia. E aí o cara diz assim, meu irmão, é foda, porque ele não consegue se enquadrar. Tipo assim, eu ando de aplicativo sempre. E aí eu vou para um lugar ou para outro. Aí o que acontece, velho? Eu sempre faço, tipo, pergunta para ver se tudo que eu entendo hoje do mundo e que eu já li, que eu já vi, que eu já vivenciei, elas fazem sentido, porque tem que fazer sentido para mim. Aí eu pergunto, a maioria deles são todos nascidos com arquétipo rebelde e não consegue se enquadrar em ser funcionário de alguém. Aí o que acontece? Eles têm dificuldade de receber ordem, aí geralmente tem dificuldade. E o que acontece? Essa energia é uma energia da testosterona masculina, pô, que é a energia que cria. Olha, que cria. O cara tava me perguntando, Gladys, como é que eu posso fazer, tipo, ajustar para conseguir encontrar o dinheiro? Repare, todos isso aqui. Aí você tem duas energias, todos nós nascemos com ela, que é a energia masculina e a feminina. A masculina, pô, é a energia que executa e a feminina é a que cria. Você, sem ela dentro de você, ou você tem uma companheira, por exemplo, você casou, a companheira quer alcançar a prosperidade da forma plena, ou você quer um parceiro, pronto, vocês três que são sócios, geralmente um tem que ter uma energia feminina. Aí você pergunta, pô, você está dizendo que a gente tem que... Não, porque a energia aqui vai dar as ideias, a ideia do podcast, a ideia de como é que vai ser o cenário, como vocês vão fazer a temática do programa, é uma energia feminina, pô. Agora, qual é a energia masculina? Verdade. A energia que executa. E qual é a energia que executa? A energia que faz, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Eu estou aqui construindo meu escritório. E aí o que acontece? Para fazer algo que eu necessite, porque existe a limitação, um exemplo, de dinheiro ou de um profissional, mas é algo que eu preciso colocar um prego, uma abajur, uma lâmpada. Então a energia que eu tenho que subir, pô, pá, pá, e essa energia é masculina, mas a energia de botar, de arrumar, decorar, botar esse jornal aqui, é uma energia feminina. Então, já, como eu entendi das duas energias, pô, aí eu consigo co-criar mais minha realidade com mais facilidade. É o que eu preciso de clareza. Repare, clareza do que eu quero, que eu tive a dificuldade da vida toda, cantor, compositor, sou compositor também, viu? Chefe de cozinha, aí depois de chefe de cozinha fui vender fruta, montei uma empresa de bobó, e aí a mais do bobó ia continuar. A questão todinha foi a questão da pandemia, mas o CD, sempre quis o CD, só que o CD eu saí depois da questão da igreja, que eu viajei o Brasil inteiro e eu me questionava porque a pessoa estava fazendo ali, gastando dinheiro, e eu não conseguia fazer aquilo ali, onde eu passei a minha vida inteira, tipo, vendendo férias, nunca saí para viajar, acordando 5 horas da manhã e servindo alguém. Não tenho dificuldade alguma de servir alguém. Agora, hoje eu quero sentar na mesa e ser servido. Uma escolha. Eu escolho viver essa realidade. Mas não significa que eu vou deixar de ser quem sou eu, pô. Que é diferente. Então, o que acontece? Aí eu fui me questionar sobre isso, e aí você vai entender traumas, bloqueio, crença limitante. Aí não tem como, você tem que ver, pô, quando é que auto me sabota? Quando o dinheiro vem pra minha mão? Porque eu sempre fui um cara muito foda, pô, no tudo que eu faço. Então, na cozinha, eu sempre fiz dinheiro, cara. Sempre fiz dinheiro. Sempre gostei de morar num lugar bom, gostar do que é bom. Só que quando você não tem, aí que é o que eu falei pra você, lembra que você tem um corpo mental, que é a expansão da sua consciência. Com a expansão da consciência, toda a capacidade intelectual eu consigo adquirir e armazenar da minha mente. Então, como é que eu vou fazer um investimento correto para poder mudar a minha realidade? Então, eu preciso aumentar essa parte, porque senão vai ficar um déficit. E às vezes com experiências, alguém, né? Às vezes com experiências também é um meio, né? Isso. Sim, então agora veja bem, repare só. Agora, quando você... Isso aqui vai dar uma clareza para você, vai dar conhecimento, entendimento para tomar decisões. Só que o que acontece, veja, aí o que atrapalha o cara, o que atrapalha, às vezes o cara é preso emocionalmente de uma mulher que toma conta das atitudes dele, aí que faz com que o cara auto se sabote, ou família. Eu não sei se vocês já ouviram falar num livro que é Ligar o Foda-se, né, cara? Que faz parte, é quando você entende que é mais sobre você, né? Só que quando você vai descobrir que é sobre você, você já está casado, você está com família, com os filhos, e que eles dependem de você. Então, você tem que ter ética, responsabilidade, você tem que ter para poder tomar suas decisões. Quando você vai estudar física quântica, lei da atração e como a matéria funciona, e a galera que entende manipula a matéria para trazer algo do plano mental para o plano concreto, lembra que eu falei para vocês que o primeiro ponto, você tem uma energia, você tem que ter uma ideia. A ideia, como tipo assim, o cara que teve a ideia de criar essa xícara, me vendeu, tá aqui, tá rico, patenteou. A ideia que o cara criou o microfone, trouxe o sofá, criou até o que você veste. Então, todos esses caras, eles entraram na frequência da ideia, pô.
Aí o cara pergunta, Glass, como é que você explica isso? Eu vou explicar um exemplo simples. Pô. Se você pensar no Titanic, você vai pensar no Titanic já, tipo, ele sendo o naufrágio. Só que se você voltar no tempo, você vai ver com que cada parte daquele navio vieram de outro navio para um determinado local para ele ser construído. Se você voltar um pouco mais no tempo, aí você vai ver que cada trabalhador sendo escolhido com sua carteira de trabalho, que fazia profissão. Aí se você voltar mais no tempo, você vai ver que o cara desenhou o Titanic no papel. E se você voltar mais no tempo, você vai ver que ele partiu de onde? De uma ideia. Aí pensamento, sentimento, causa e efeito. Mas só que como o cara conseguiu tirar o Titanic do plano mental para o plano concreto, velho? É o que eu falo, lembre, ele usou as duas energias, energia criativa e energia de execução, que é a masculina, para criar. E esse princípio, pô, cara, velho, isso aqui é foda, velho. Transforma a vida de qualquer pessoa, se você seguir esse princípio. Só que a nossa dificuldade maior não é só nem entender isso. É depois você entender que você tem ainda a autossabotagem, que aí entra as famílias, o pai, a mãe, sua avó, que fala que dinheiro é ruim e tal. Aí você, ou tipo assim, o cara tem alguma dificuldade emocional com a mulher, que ele é preso, a mulher domina ele, aí ele é para tomar uma atitude, ele não consegue, porque a mulher domina, ela conduz o dinheiro inconsciente para ir para outro lugar, não está na mesma consciência, aí prejudica o cara de alcançar, aí ele é preso. Lembre que a gente tem tipo, que a galera fala muito sobre a questão do Salomão, que ele dominou os demônios, e aí dentro também o apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte, o que o homem tem e Marcos Aurélio fala sobre isso também, é ele passar aqui pela terra e ele entender que é o ponto principal, é dominar a si mesmo.